Aí só evita, tipo, Ah, tá. Não, pode deixar a mão aqui tranquila, só tipo, Aham. você falando, tipo, o pessoal, tem gente que fica Pior fazendo que eu isso tenho aqui. muito, muito isso, Entendeu? mas eu vou tentar. Vamos lá. Eu não sei se ela vai colocar o dela. Vamos lá. Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast, né? O Victor Cast, com aqui meu amigo Nicolas, candidato a vereador por Caldas Novas. E hoje vamos bater um papo com ele aqui para conhecer um pouco mais dele, um pouco das ideias dele, das propostas dele, né? Que ele tem para Caldas Novas se eleito, né? Tomara que seja. E é isso. Vou estar começando aqui pedindo para ele se apresentar, né? Antes de mais nada, gostaria que você falasse, se apresentasse ao público, né? Quem é você, como é que começou a sua trajetória na política, de onde saiu essa ideia, vou me candidatar a vereador e tal. Como é que foi isso, assim, tipo, surgiu do nada ou você já tinha uma pretensão já de um tempo atrás? Então, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pelo espaço. Eu acho que isso aqui é super interessante para a gente entender o desenvolvimento, o progresso que Caldas Novas tem em relação aos vereadores, em relação à política como um todo, né? E meu nome é Nicolas, para quem não conhece, eu estou me candidatando a vereador e a minha situação em relação à política acontece há 3 anos atrás, quando, junto comigo e os estudantes da universidade da UEG, eles veem uma necessidade de transporte público universitário. Justamente porque a gente está passando pelo processo de pandemia ali, mais ou menos 2022, saindo da aula online e entrando para as aulas presenciais. E aí, por conta só da cidade de Morrinhos ter a universidade estadual, nós temos muita necessidade em relação ao transporte. E o transporte ficou muito caro, a gasolina ficou muito cara. E aí veio essa questão de política. Porque, querendo ou não, pessoal, transporte público é uma realidade e um direito dos estudantes. Está previsto em lei de constituição em relação ao município, estadual e federal. E nós encontramos essa abertura para poder jogar esse início de debate político, né, sobre transporte público. E aí vem essa luta, né? A minha luta ela vem principalmente a partir dos estudantes, mas aí através dos estudantes, um estudo em relação ao que o povo precisa como necessidade também política é bastante interessante. Então essa é a minha trajetória dentro da política, né? Sim. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou em seus primeiros anos, é, como posso dizer, combatendo esse assunto, né? Que você começou a abordar, assim, quando você percebeu que isso, assim, não, tem uma coisa errada, cara, não é assim, não é. Eu tenho que fazer alguma coisa. Quando é que foi que começou, assim? Sabe quando foi, Victor? A partir da negação que nós encontramos em relação à política. Porque hoje, querendo ou não, o mundo que nós vivemos é um mundo totalmente individual, onde as necessidades, mesmo que elas sejam direito do povo, elas acabam tendo uma contradição em relação à sociedade em si. Porque quando nós falamos sobre transporte público universitário, muitas das vezes as pessoas elas levam para uma pauta individual, ou seja, se você não consegue pagar, então o problema é seu, você não deveria estar fazendo isso, sabe? E não é assim. A gente tem que entender que o transporte universitário, ele é um direito. E como direito, a gente tem essa necessidade de entrar na política. E aí a partir da negação, porque quando eu começava a falar sobre transporte público universitário, as pessoas já
negavam falando, olha, não é bem assim, o Estado não pode simplesmente chegar e dar transporte público, mesmo sendo um direito. E é justamente pela negação, Vitor. É muito difícil você conversar em relação à política quando a pessoa ela nega o sentido político, o sentido do direito. Muitas das vezes, às vezes é falta de conhecimento, ou às vezes ela também tem de ter uma ideologia que disponibilize mais uma sensação de individualidade, e não de grupo coletivo, política, entre outros, né? Então, foi assim que eu comecei, essa foi a minha primeira dificuldade. Inclusive, acredito que seja a dificuldade da maioria dos vereadores que estão entrando agora, porque as pessoas veem a política como uma negação. Então, ao mesmo tempo, você tem aquelas pessoas que gostam da briga, da violência, por falta também de conhecimento de entender como essas políticas funcionam. E essas políticas, elas têm que funcionar, Vitor, através do coletivo. Sim. Não uma base individual. Porque se for levar para uma base individual, aí necessariamente nós não precisamos do Estado. Só precisamos de nós. Que, de fato, não é uma verdade. Nós precisamos sim do município de Caldas Novas para atender os interesses de certas instituições, de certos estudantes universitários, de certas situações dentro da cidade que extremamente importantes, extremamente fundamentais para o progresso de Caldas Novas como um todo. Sim, e até o cargo de... Na verdade, qualquer cargo político foi feito para servir, né? Ele foi feito para servir, não para chegar lá e tá impondo suas ideias ou o que eles acham. Exato. Né? E sim para realmente servir à vontade do povo, né? E as necessidades do povo. As necessidades né? do povo. Como essa. Às vezes, Vitor, os vereadores eles vêm na eleição, mostram toda a sua figura e depois voltam. E necessariamente, quando eles voltam para uma vida normal sem eleição, esse processo ele não é feito a partir de uma demanda do povo. É feito a partir de uma demanda de outras pessoas que muito provavelmente não têm uma vivência. Ou seja, falar a verdade, pessoal, muitas das vezes a pressão que os vereadores sofrem não é de um trabalhador que acorda às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, que pega no batente, que tem que ir para os clubes para trabalhar como garçom. Não. Essa pressão, ela vem de outras pessoas que, quando a gente vai perceber, é fora da realidade do povo. Ou seja, a prefeitura, ela atende os interesses, mas atende os interesses de quem? Né? E quando eu falo prefeitura, eu estou falando como um todo. Né? Não estou falando especificamente de algum político, mas eu estou falando da forma, da situação que a política se condiciona em Caldas Novas. Então a gente tem muito interesse, só que fora do eleitoral, esses interesses ele aparecem fora da realidade do povo. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Certo. E tipo assim, você tem alguma experiência anterior de algum cargo político, uma coisa assim do tipo? Ou tem alguma vivência nesse sentido? Pode conferir para o cargo? Ou tipo, você tá realmente querendo defender uma pauta já tipo como posso dizer? Construir agora, né? Isso. Uhum. Então, a experiência oficial dentro de cargo político eu não tenho. Mas eu tenho a minha mãe, que você conhece muito bem ela, sim. E ela é uma pessoa extremamente política. Então, as visões que eu consegui junto, né, dessa política que eu estou tentando trazer, ela vem junto de uma geração familiar, de uma tradição. Que a minha mãe, ela é indígena e ela luta pelos seus direitos. Então, a partir da convivência, a partir da experiência, eu percebi que existia um espaço a ser ocupado. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu posso até estar construindo as minhas experiências em relação à política de uma forma oficial agora, como candidato a vereador por Caldas Novas. Mas a minha experiência política, ela vem desde 2016, desde 2015, quando eu tinha ainda 13 anos. E aí eu participava, por exemplo, de organizações que a minha mãe ia por conta do Rio Mais 20, que chamava principalmente os povos originários. Participei muito de aldeias, principalmente do estado de São Paulo, mas eu conheço algumas aldeias também no estado da Bahia, por conta de viagens que eu fui. Então, a experiência da política sempre esteve viva junto comigo, justamente por essa tradição que eu trouxe junto com a minha mãe. Então, se eu for falar sobre política, a primeira pessoa que eu tenho a agradecer é minha mãe, né, no caso. Então, assim, é essa construção que eu quero trazer em relação à política de Caldas Novas. Sim. Uma construção mais devidamente política que seja a interesse do povo. Agora, uma pauta que você tinha falado é sobre a questão do turismo, né? Também, uma coisa do turismo que você toca bastante em alguns vídeos das suas redes sociais. Caldas Novas é mundialmente conhecida pelas águas termais e pelo turismo, né? Como você vê a evolução do turismo na cidade nos últimos anos? Essa pergunta é extremamente importante, porque, assim como nós, Vitor, o turismo ele também se transforma. O turismo ele também muda de opinião,
o turismo ele também se condiciona por outras vertentes. Então, assim, a história de Caldas Novas, como nós conhecemos hoje, é uma história extremamente entrelaçada com o turismo. Só que qual era a perspectiva? Esse é o importante, eu acho, da questão. Qual era a perspectiva do turismo de antigamente e qual é a perspectiva do turismo de hoje? Por quê? Porque hoje nós encontramos uma certa dificuldade em relação ao turismo hoje, justamente por condições econômicas e justamente por não atender interesses fundamentais do povo. Então, a história do turismo dentro de Caldas Novas, né? Todo mundo sabe que Caldas Novas, se a gente for falar da história de Caldas Novas, a gente vai lá para 1722 com Bartolomeu da Silva, filho, e aí você tem a cidade se iniciando como Caldas, né? No entanto, a história do turismo ela é um pouco mais nova, né? A partir mais ou menos ali da década de 60, com um planejamento já da década de 30, a partir de Getúlio Vargas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Caldas Novas, antes de 1930, para depois de 1930, ela muda de pensamento. E aí vem o pensamento do turismo. Porque o que o Getúlio Vargas queria fazer no estado de Goiás? Mudar o modo de vida das pessoas. Mudar o modo de vida como? A partir do progresso, a partir do populismo, né? Às vezes a gente vê pelas escolas públicas, no ensino fundamental, muito essas questões do Getúlio Vargas, como ele mudou essa percepção de progresso. E assim, pessoal, Caldas Novas e o turismo, ela segue o mesmo espírito, a mesma vontade que foi criado, por exemplo, Brasília, ou se não Goiânia. Então é através desse tipo de histórico que nós vemos. Então veja, Vitor, o turismo, necessariamente, ele nasceu para desenvolvimento da cidade como um todo. Não para lucrar exatamente. O que era uma coisa prevista desde a década de 30. Então, o turismo em si ele vai se estruturar, ele vai ser grandes empresas, vai começar um bom investimento a partir da década de 70. E olha que interessante. Hoje nós vemos o turismo como uma situação de serviço de comércio, né? Situação do setor de serviço. Mas na década de 70, Vitor, a base, que seria a base do planejamento econômico, do pensamento econômico na cidade de Caldas Novas, via o turismo como uma indústria extremamente importante e pesada. Ou seja, turismo é uma indústria de base dessa construção histórica que começa. A partir dos anos a gente vai se aprofundando. No entanto, chega no ano de 2000, 2001, essa relação do Estado com o turismo, ela se desvincula. Por quê? Porque aí vai ter, nesse processo vão ter vários outros tipos de processos que vão adentrar e que necessariamente não vai precisar mais do Estado. E aí a gente perde esse vínculo. E aí o turismo ele muda de pensamento. Aí o turismo, eu não trouxe o dado específico, mas depois se vocês quiserem ver, pessoal, o que acontece? Hoje, o turismo está muito mais preocupado com a sua atividade financeira do que desenvolvimento da cidade. Então, cria uma contradição, porque a base do turismo seria em desenvolvimento em prol de nós. Uhum. O que isso significa, Nicolas? Significa o seguinte, é o turismo olhar, e o turismo, quando eu falo, não são as grandes empresas em si, são as grandes empresas, as pequenas empresas e em relação ao município. Isso é o turismo em Caldas Novas. Essa é a dicotomia, essa é a transformação e desenvolvimento do turismo em Caldas Novas. Município, Estado Federal, estadual, pequenos comércios, eventos culturais, né? Espaços naturais de recursos naturais dentro de Caldas Novas. Ou seja, existe um processo muito maior do que além só os parques e resorts, que estrutura realmente o que é verdadeiramente esse turismo. E aí, a partir do ano 2000, vai se desvinculando e vai atraindo o investimento do turismo a partir do sistema financeiro, o que cria uma contradição. Por quê? Porque, por exemplo, o grupinho faz quase 20 anos que nós não temos uma melhoria no asfalto, independente de quem seja o prefeito. Isso aconteceu, isso está dentro da história de Caldas. Eu estou falando do grupinho porque, para quem não conhece, eu moro no bairro mais lindo de Caldas Novas, que é a Nossa Senhora de Fátima, a 24 quilômetros do centro da cidade, ou seja, muito distante da realidade de Caldas Novas, por incrível que pareça. Então, assim, é por esse universo que a gente tem que entender qual é a participação do turismo. É através dessas continuações entre município, estado, governo federal, as pessoas em relação ao vereador que querem votar, vão entender o que é o significado do turismo. Porque o turismo em si deveria significar vida,
deveria significar desenvolvimento, deveria significar espaço cultural, o que hoje não é tanta verdade assim. Inclusive, uma das coisas que nós podemos colocar aqui em situação se não existisse os resorts, se não existisse os hotéis, que já nega uma parte da sociedade caldasnovense que não tem a questão do custo-benefício, né? Não tem o dinheiro em si para poder pagar esses resorts. Se não tem esses resorts, aonde as pessoas elas vão ter o seu lazer morando em Caldas Novas? E, tipo, realmente você falou algo interessante aí, porque eu vim de Salvador, né? Tem uns 2 anos pra cá. E realmente, o que você encontra só pra diversão, pra distrair, é parque. Parque, resort, parque, resort. Tipo, só isso. Que não sei, agora você acabou de falar aí. Se não tivesse esses parques e resort, o que ia ter pra entreter o povo? Que não, Exatamente. o quê? Só o centro? Isso porque os parques e os resorts, eles não têm a condição de colocarem as pessoas que têm a questão da renda. Porque esse eu acredito que seja o pior cenário possível. É onde as pessoas elas não têm a renda e aí necessariamente ela não tem o lazer. Ela trabalha no espaço de lazer, porque a maioria dos trabalhos hoje é no setor de serviço, Sim. mas ela não garante o próprio lazer dela. Que tipo de vida que a gente quer em relação à vida do povo de Caldas Novas vendo essa situação? É exatamente essa vida que nós queremos? Uma vida sem lazer? Uma vida que nega a realidade do povo? Porque se a gente for ver, Vitor, nós, Caldas Novense, nós recebemos o menor salário na região. A pergunta que eu faço aqui, como crítica, porque aqui, pessoal, eu venho da Universidade Estadual de Goiás e eu sou muito crítico a isso. E eu acredito que a política ela é feita por crítica, Vitor. A política ela é feita por pessoas que estão pensando na política. Então a pergunta que fica, por que que uma cidade que tem quase 100 mil habitantes, que tem a maior renda da região inteira, por que que as pessoas que trabalham nessa cidade recebem o menor salário em relação às outras regiões? Esse é o ponto que fica. E quando eu falo isso, pessoal, eu venho através de pesquisas. Veja só, o salário médio, não sei se vai dar certo para encontrar aqui, ó, mas só para mostrar, evidentemente, o estudo. O salário médio das pessoas em Caldas Novas são R$ 1.800, o salário mínimo. Enquanto o salário mínimo da cidade de Morrinhos, que tem 56 mil pessoas hoje, ela recebe 2.400. Por quê? É ou não é? Por quê? É diferente. Não faz sentido. Por que que a renda per capita... Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Aqui, ó. Porque o PIB per capita de Morrinhos é 39 mil, ou seja, o PIB per capita é o produto interno bruto, e a gente está falando especificamente da cidade. Ou seja, em média, toda a sociedade em si, todos os moradores, eles recebem um PIB per capita de... se a gente for falar de Caldas Novas, recebe um PIB per capita de 31, né? Por que que o PIB per capita de Morrinhos é 39? Aqui não é a cidade do dinheiro? Não é a cidade do turismo? Não é a cidade onde tudo acontece? Não é a Las Vegas do coração do Brasil? Por que isso acontece? Se eu te apresentar agora os dados de Piracanjuba, aqui, pessoal. Piracanjuba, 24 mil habitantes, 24 mil, enquanto Caldas Novas tem quase 100, 96 mil, 98 mais ou menos. A pergunta é simples. Por que que o PIB de Piracanjuba é 50 mil, o PIB per capita, enquanto nós somos 31? O que difere eles de nós? Qual é o histórico de Piracanjuba para que eles tenham o melhor PIB per capita do que a relação de Caldas Novas? Então é através desses dados que eu venho dizer aqui que a situação, a relação, a conversa, o diálogo do turismo, ele está muito nebuloso. Nós precisamos de estratégias que efetivamente qualifiquem o que é o desenvolvimento do turismo dentro de Caldas Novas. E isso é muito importante. E, inclusive, eu estou dando esses dados de Morrinhos, mas você pode pegar dados de várias outras cidades aqui da região. A única cidade que tem o mesmo salário do que Caldas Novas é uma cidade chamada Marzagão, que tem aproximadamente quase 3 mil habitantes. Então, por que que nós recebemos um salário mínimo igual a uma cidade que tem quase 3 mil habitantes? É simples a pergunta. E aí, através da pergunta, você vai perceber que existem estruturas que nós precisamos mexer, principalmente quando fala sobre turismo em Caldas Novas. Caralho, tipo,
eu fiz uma viagem agora recentemente para Patrocínio, Minas Gerais. Lá, tipo, se eu não me engano, é um pouco menor aqui Caldas Novas, porém, tipo, tá 10 vezes mais avançada do que aqui. Se bem que lá, se eu não me engano, é um dos principais exportadores de café. Se não é a principal, realmente daqui do Brasil. Né? Tanto que lá já foi exportada a safra de café mais cara do mundo. R$ 60.000 uma saca de café. Deixa eu Mas te lá, tipo, perguntar. realmente a política lá, de certa forma, funciona para o povo. Você não vê um lixo na rua. O asfalto, então, nossa senhora, você anda, parece estar nas Deixa eu te nuvens. perguntar. O principal foco econômico deles é o É o café, né? café, é o café. Eu vou explicar o porquê que isso acontece nessa cidade. Apesar de eu não conhecer a cidade, Vitor, existem explicações estruturais dentro da economia que é importante nós entendermos. Por exemplo, quando você fala que o foco econômico dessa cidade é o café, então nós estamos falando de uma área do setor de serviço que ela é totalmente industrializada, primeiro ponto, e do agro. Ou seja, o agro é um ponto muito forte em relação a essa região que nós temos, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, entre outros estados. O que acontece com Caldas Novas, por exemplo, para a gente poder fazer essa comparação? O setor de Caldas Novas não é puxado para o agro, é puxado para os setores de serviço. Os setores de serviço, necessariamente, eles agregam menos valor do que os setores industriais. Porque, veja, Vitor, é muito mais barato você contratar uma pessoa para servir nos seus resorts ou nos outros comércios do que numa rede industrial. E aí você vai perceber que Morrinhos, o foco econômico deles é industrial, não é setor de serviço. Piracanjuba, o foco deles é industrial, não é setor de serviço. Apesar de ter uma influência nessas cidades de regiões, porque nós estamos falando de um turismo em Caldas Novas que é um imã muito pesado. Sim. Então, elas têm influências. Mas, por exemplo, funciona bem porque o valor agregado dessas cidades são muito maiores em relação à cidade de Caldas Novas. O setor de serviço hoje, uma das maiores dificuldades do setor de serviço hoje é aumentar o salário do trabalhador. Por quê? Justamente por conta disso. É muito mais valoroso você colocar o trabalhador na cidade industrializada, empacotando, mexendo com uma máquina técnico-científica, e aí, através daquele trabalho, o trabalho dele valoriza. Enquanto é muito mais barato aqui em Caldas Novas você contratar garçom, porque necessariamente você não precisa nem de um estudo técnico-científico. Sim. Você não precisa de um processo industrial, por exemplo. Você só precisa da pessoa e o tempo de trabalho dela. Isso é extremamente importante. E também faz alusão ao incentivo que eu quero fazer aqui em Caldas Novas como vereador. Veja, pessoal, se nós estamos falando sobre uma estrutura que condiciona o turismo, nós vamos perceber que os outros focos de economia, eles não são tão dependentes assim no seu setor primário, o seu setor base. Por exemplo, o setor base de Morrinhos é a agricultura. Mas ela não é tão independente. Morrinhos não é tão independente, mesmo que o foco principal seja esse. Por quê? Porque existem outros setores estabilizando, o que não acontece em Caldas Novas. Eu vou te mostrar um dado, Vitor, que você vai ficar assustado. Por quê? Veja só. Vamos falar de uma cidade onde o turismo era o ano de 2016 e a gente vai entender qual que é a característica dessa cidade. O turismo, a partir do ano 16, pode ver aqui, pessoal, esse aqui é o setor de serviço. É o principal foco econômico que nós temos, setor de serviço. Se vocês olharem aqui, o dado, ele olha que só o setor de serviço, ele fez uma economia ali anual de 6,51 milhões. Nossa. É muita coisa. A renda per capita de Caldas Novas em si, em 2016, era 12,2 milhões de reais. Presta atenção nesses números. O setor de serviço, que é o turismo em Caldas Novas, fazia 6 milhões e 6,51 milhões. 2016. Sabe o que é o setor de serviço em 2022? Cadê o... aqui, ó. 2020. O setor de serviço em 2020, de 6,51 milhões, ele caiu para 1,1 milhão. Nossa. Então, perceba a dificuldade de independência que nós temos em relação ao turismo, em relação aos outros focos econômicos. E em apenas o quê? 4 anos? Em apenas 4 anos. E outra, muitas das pessoas podem ver esses números aqui e falar, olha, 16 e 20. O que tem entre esses dois? O Covid, não é? Sim. Aí que vem o ponto-chave. 2017 tinha Covid? Existiu Covid? Não.
Olha os dados de 2017 em relação à economia de Caldas Novas no setor de serviço. 1,2 milhões. A cidade, como renda bruta, ela saiu de 12 milhões de 2016 para 2017 com 2,1 milhões. Isso é uma transformação brutal quando nós falamos sobre turismo. Então, pessoal, essa é a minha crítica. O que nós entendemos de turismo é o que exatamente? É a sensação de turismo que nós tínhamos em relação a 2016? Porque isso aqui já não é mais verdade de Caldas Novas. Sim. Isso aqui é uma irrealidade. Esse fato aqui aconteceu justamente por conta da recessão do Brasil em 2016, que começa em 2015 e acaba caindo todo mundo em 2016. Só que as pesquisas que eu vi mostram que, mesmo com a queda, veja que eu estou falando de todas as cidades do Brasil. Todas as cidades do Brasil caiu em relação a 2016 a 2017. Mesmo com a queda, se nós olharmos, por exemplo, a cidade de Morrinhos, ela tem uma menor dependência, né, do foco econômico que seria a agricultura. O que significa? Os outros setores, eles estabilizaram o que seria uma crise muito maior na cidade de Morrinhos. Em Caldas Novas, isso não aconteceu. Em Caldas Novas, a crise veio e dificultou muito a vida do trabalhador. Falei muito. Nada. Ai, cadê aqui? Então, se eleito, quais seriam suas ações ou projetos que você pretende propor para fortalecer ainda mais o turismo em Caldas Novas? Então, primeiro, falar aqui que o turismo ele é fundamental para a realidade de desenvolvimento de Caldas Novas. Isso significa dizer o quê? Isso significa que nós temos que aprofundarmos, entendermos melhor o que é essa relação do turismo. Os meus projetos, eles são, de toda maneira, projetos que mexem muito com a estrutura de Caldas Novas. Apesar de nós estarmos falando do turismo aqui, eu me acendi sendo candidato a vereador, falando sobre transporte público e transporte público universitário. Então, o transporte público aqui em Caldas Novas seria um dos meus projetos. Para falar de transporte público, eu tenho duas opções. Primeiro, fazer de uma maneira emergente, urgente, e outra pensando a longo prazo. O que significa, principalmente? Significa o quê? Transporte público de urgência seriam colocar de urgência os micro-ônibus. Mas uma integração de transporte público em Caldas Novas, ela vai além dos ônibus. Ou seja, ela vai além dos ônibus, vai além dos trilhos de bonde, por exemplo, e outras integrações que nós podemos fazer. Por exemplo, o transporte público ele pode ajudar muito o desenvolvimento do turismo em si. Porque, veja, hoje nós temos um turismo muito centralizado ali no centro da cidade. Sim. Outros resorts ou outros hotéis longe da cidade, eles criam uma dificuldade maior justamente porque não tem acessibilidade, não tem viabilidade. Ou seja, ao invés de nós estarmos usando os recursos naturais da Serra de Caldas hoje com acessibilidade do transporte público, nós não usamos. E aí o turismo na Serra de Caldas ele fica deficitário. O turismo na Serra de Caldas poderia fazer uma significativa muito, muito grande aqui em relação à economia de Caldas Novas. Isso significa o quê, Vitor? Isso significa uma qualidade no trabalho das pessoas. Que justamente se você tem esses micro-ônibus e outras integrações, o trabalhador ele não vai precisar mais se preocupar com as blitz, que muitas das vezes acabam prendendo motos irregulares, justamente porque o trabalhador não tem condição de chegar no seu trabalho. Eu conversei com várias pessoas, Vitor, no centro da cidade ali, que trabalham justamente com turismo, para entender de como é a vida delas, como elas percorrem até o local de trabalho. E o que eu encontrei foi assustador, porque tem pessoas que saem de um bairro extremamente longe, por exemplo, a região do Lago Sul, e vem trabalhar no centro de a pé. Caramba. Pô, quantas horas essa pessoa perde da vida dela com isso, sabe? Então, assim, isso inclui dizer também que para as empresas que estão do turismo, as pequenas, as grandes, as médias empresas no turismo, é muito melhor você contratar uma pessoa que está mais perto do centro. Uhum. Porque aí a pessoa que está contratando não vai ter aquele problema de... Talvez ela chegue no ponto. Ela vai chegar no ponto porque ela está mais perto do centro. E isso é aterrorizador. Porque isso significa o quê? Isso significa a negação das pessoas de periferia para poder viver. Que a gente vive do trabalho, né? Então, não, e fora também essa questão que você falou do transporte público, como eu falei, eu vim de Salvador, lá isso já é mais tranquilo. Então, tipo, lá não tinha moto como a que eu tenho,
E lá eu me locomovia tranquilamente para meu ponto de trabalho, porque eu já tinha transporte público, tinha carteirinha de estudante, aquelas coisas assim, tu podia fazer uma entregação, pegar um ônibus e o outro era de graça, tudo mais. E aqui não. Aqui eu fiquei assim, eu cheguei e falei, cara, como é que eu vou pro trabalho? Eu não tenho moto, tenho nada. No início tinha van, mas depois quando eu parti para outro trabalho que eu não tinha, eu... Acabou. Acabou. Mas eu, tipo, fiquei mais ou menos uma semana indo de a pé, que era daqui, não, do Parque Real até o Corredor de Roma, né? Eu andava isso tudo Nossa, pra pra chegar caramba. lá. Então, tipo assim, papo de semana, acho que é 50 minutos andando, um negócio desse. E de volta, né? Então, tipo, depois eu falei, cara, não tem como, velho. Não tem como fazer isso todo dia, não. Não tem como. E aí, eu corri atrás e tive que comprar uma moto de leilão, que é uma moto regular também. Ainda tem essas Normalmente, a maioria das questões, vezes é irregular. Sim, entendeu? Então, até essas questões que você ainda corre um risco ainda um pouco maior devido a isso, porque, né, hoje em dia é perigoso você chegar a andar com moto regular, exatamente. né? Enfim, então, tipo, realmente isso é uma pauta muito importante para aqui, para Caldas Novas, que parece que já tô, né? Se não me engano, até a próxima, seria uma parte das próximas Po- perguntas também, né? Posso. Pode? Você ia citar o transporte público antes? Sim. Então, muitas pessoas, elas, quando eu falo sobre transporte público, justamente por conta da negação, por não ter o conhecimento assim sobre o seu direito, elas fazem um recorte de 2015, que quando veio o transporte público aqui em Caldas Sim, Novas, aham, né? fiquei sabendo dessa questão. Primeiro falar que a implementação do transporte público em Caldas Novas foi uma coisa assim desorganizada, porque através do jornal, através da opinião da própria empresa em si, existiam várias questões que atrapalharam o desenvolvimento de Caldas Novas. Uma delas foi o investimento. Então, a BRT 21, a BT 21, que é a empresa que fez o transporte público de 2015, ela teve um déficit de 7 milhões de reais. Nossa. Para você ver o quão desestruturalizado foi essa questão do transporte. A primeira coisa, quando eu falo sobre transporte público, é entender, vamos entender o que é a vivência do turismo. Sabe por quê? O turismo, ele nasce por duas questões: através da comunicação em massa e através do transporte. Isso é muito interessante entender, Vitor, por quê? Porque veja, se o próprio turismo teve a necessidade em relação a transporte, por que a cidade de Caldas Novas, que precisa dos trabalhadores para trabalhar nesses setores de turismo, eles vêm com carros, com motos, provavelmente todos irregulares? Então a gente tem que falar sobre transporte também. E o problema é o seguinte, pessoal. Hoje, Caldas Novas tem uma massa de transporte de redes privadas muito bem estabelecida, justamente por causa dessa construção que a necessidade do turismo trouxe. Ao invés de trazer empresas de fora, pessoal, como a BT 21, como o Paraúna, por que não incluírem os trabalhadores que já são estabilizados aqui com a rede de transporte como um fator de transporte público em Caldas Novas? É por isso que política a gente não pode levar para o lado moral, Vitor. A gente tem que levar para o lado dos dados, que essas são a verdadeira verdade. Eu conversei com uma comerciante que antes ela trabalhava com transporte. E justamente quando veio o Uber, né? Ou seja, a cidade de Caldas Novas, ela teve uma integração do Uber, mas esses Ubers, eles vinham de fora. Quais foram realmente as políticas públicas para a integração dos taxistas que são daqui, moradores daqui que trabalham para cá? Quais são necessariamente as políticas públicas feitas para os Ubers trabalharem aqui, mas os moradores que são daqui? Veio mais Uber de fora do que o Uber daqui trabalhar. E isso efetivamente é projeto de transformação pública, né? É uma construção que nós fazemos. Então, para os moradores, para as empresas rodoviárias, eu digo o seguinte: nós não vamos, eu, né, no caso, não vou ficar procurando empresa de fora. Eu vou encontrar o que eu tenho aqui dentro. Porque eu sei que o que eu tenho aqui dentro, essas empresas de transporte, são eficientes. O que nós precisamos é de um bom desenvolvimento de investimento público, estadual, federal, até porque o turismo, se a cidade de Caldas Novas é a cidade de turismo, nós temos que produzir esses focos, porque o turismo ele não nega o Estado, ele vem através do Estado também. Então, essa é a primeira questão, é desenvolver uma política pública municipal que seja a favor da integração do transporte público com as companhias empresariais que nós temos aqui. Esse é o modo urgente. Depois, o modo prolongado,
é uma estrutura muito maior que vai além de ônibus, até porque nós estamos na época da sustentabilidade. Se nós estivéssemos falando há 10 anos atrás sobre sustentabilidade, necessariamente o conceito não cairia bem para as pessoas, mas hoje faz muito bem falar sobre sustentabilidade e que bom que isso faz. Acredito que Caldas Novas tem alguns tipos de pensamentos, até dentro das empresas de resorts, que seguem a linha da sustentabilidade. E aí a gente pode construir uma coisa extremamente incrível aqui para transporte em relação a Caldas Novas. Que inclusive é o que eu faço com a construção do meu projeto de transporte em si. E outra, já que a gente está falando sobre transporte, por favor, pessoal, vocês que vão ver esse podcast, entrem no site escrito Petição Pública Transporte Público Caldas Novas. É uma petição pública, tem 90 assinaturas e tem mais 20 comentários falando sobre a necessidade de transporte público. Essa petição pública não fui eu que fiz, é uma petição do ano passado, 2023, falando sobre a necessidade. E lá você encontra o pensamento do povo. E isso é interessante, que a petição pública não foi feita por políticos, foi feita diretamente do povo. Essa pauta do transporte teria mais alguma outra coisa que você queira ressaltar? Acho que não. Tem a questão do transporte público universitário. E agora falando então sobre a questão do transporte público universitário, que se não me engano você até fez um vídeo que até viralizou, né? Muito. Falando sobre essa questão que realmente, se não me engano, acho que é Morrinhos tem, em outra cidade não tem, Caldas Novas não tem, outra cidade tem. O que é que você tem de falar a mais sobre isso? Então, aquele vídeo é um meme, foi para chamar atenção, até porque... E deu muito certo. Pessoal, rodou o Brasil, teve mais de 128 mil visualizações. Mais de 1.000 compartilhamentos, mais de 500, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente os dados, e muitas pessoas falando, olha, Nicolas, no comentário mesmo, parabéns, Nicolas, por essa pauta, porque sabiam da necessidade. O que aconteceu? Que nem eu te falei no começo do podcast, faz 3 anos atrás que nós estamos percorrendo essa luta em relação ao transporte público universitário. Nós construímos vários tipos de grupos e organizamos para falar justamente dessa pauta identitária dos estudantes e através disso nós fomos melhorando. Então, pessoal, primeiro falar que a implementação de transporte público universitário, ou seja, o transporte para os estudantes, ela é uma coisa bem simples de fazer, até porque já existem leis para isso. O que nós temos que fazer é trazermos essas leis para a Constituição de Caldas Novas. Então, assim, existem leis estaduais, federais, e caso ainda seja difícil de implementar essas leis, que eu acredito que não é, mas é difícil para uma parcela da política de Caldas Novas, porque justamente não entende, algumas pessoas não entendem o que é direito, esses processos, eles são muito... Precisa ser estudado, né? Para que não tenha nenhum tipo de deturpação até na economia de Caldas Novas. Que a gente quer que Caldas Novas progrida. Mas a relação de turismo, a relação de transporte público universitário é uma das mais fáceis de fazer, até porque já tem leis federais para isso. Inclusive, tem uma lei federal feita uns 3 meses atrás, as leis das penais, que são planos de educação do sistema federal, mas que também condiciona. Ou seja, que também pode comprar o transporte público, ou seja, o governo federal comprando o transporte público universitário para as faculdades privadas e estaduais e públicas, né? Então isso seria extremamente interessante e é um dos mais fáceis de tentar resolver se eu estiver lá dentro da Câmara. Top, então. Agora vamos falando um pouco sobre a economia de Caldas Novas, né? Caldas Novas, acho que a gente já tocou um pouco nesse assunto. Sim. Que ela é muito dependente do turismo, né? Então, tipo, você acredita que a cidade pode diversificar essa economia? Quais seriam os setores que poderiam melhorar e serem mais explorados? Então, essa pergunta é interessante porque ela fala justamente também do salário do trabalhador. Veja, pessoal, política, ela é um enfrentamento, ela é um combate. Então, quando nós falamos sobre focos econômicos e fatores econômicos e estruturas econômicas, nós temos que entender que são espaços que estão sendo conquistados. O turismo ele se deu muito bem porque era um espaço onde era estruturado e conceituado através do governo federal, estadual e municipal. Sim. O que eu quero fazer a partir disso,
desenvolver as outras estruturas de focos econômicos. Até porque muitas das pessoas já sabem que em Caldas Novas o salário ele é afetado justamente porque não tem um outro tipo de trabalho que seja tão interessante assim como o trabalho do turismo. E outra, Vitor, nessa questão da economia, eu vou até falar aqui para vocês, pessoal, e isso é extremamente importante. O fato é que a cidade em Caldas Novas, ela trabalha pro turismo, certo? Sim. Normalmente as pessoas vão achar, pô, a maior taxa de emprego, né, por conta do turismo. O salário é por conta do turismo. Então quer dizer que os hotéis, os resorts são os que mais empregam e os que mais dão qualidade de salário. O que não é verdade, pessoal. A verdade é que quem emprega mais pessoas no setor de serviço são as pequenas empresas, ou seja, loja de roupa, que não se desvincula do setor de serviço, que é turístico, restaurantes, que não desvincula do setor de serviço, outras estruturas como assistência em tecnologia de celular, capinhas, né, que faz uma consequência transformadora no setor de serviço também. Ou seja, aqui nesses dados aqui, pessoal, tá vendo esse ponto preto aqui? Esse ponto preto aqui é justamente, Vitor, se você quiser ver, ó, esse ponto preto aqui exatamente é o quê? É o dado mostrando que a maior taxa de empregabilidade e a maior taxa de qualidade de salário vem a partir das pequenas empresas. Quando eu falo sobre economia, pessoal, é exatamente isso que eu estou falando. Qual é a dependência que o turismo tem? Então, de uma maneira emergente, urgente, nós temos que condicionar e construir créditos a partir da nossa realidade. E qual que é a realidade? A realidade hoje é que nós temos que construir créditos para as pequenas e médias empresas, que são elas que dão mais empregabilidade dentro da cidade. Enquanto você pode perceber, ó, as grandes empresas, que são essas aqui, elas são menores, muito menores. Não tem nem comparação. Uhum. Então, esse é um fator principal. Outra coisa, pessoal, dentro da história da economia de Caldas Novas, a gente vê que o espaço da agricultura ele cresceu. Não foi uma crescente que necessariamente disputaria com o turismo, mas é uma crescente que nós podemos olhar para o futuro. Para quê? Para condicionar a empregabilidade das pessoas. E até porque falar que o salário do trabalhador em Caldas Novas é o menor da região. Não tem motivo algum ser o menor. Se nós somos realmente a cidade do dinheiro, do empreendedorismo, de turismo, do comércio, por que o trabalhador caldasnovense ele tem o mesmo salário de uma cidade que tem quase 3 mil habitantes? Não faz sentido, pessoal. Esses são os principais fundamentais. Outra questão que eu queria falar com você é em relação aos outros projetos. Por quê? Porque existe... O outro projeto que eu quero fazer também, pessoal, é chamar as creches integrais. Esses, necessariamente, você precisa de um desenvolvimento do governo estadual e federal. Mas o que eu quero dizer com isso? A vida das mulheres hoje em Caldas Novas, elas estão sendo afetadas muito em relação a trabalho. Por quê? Porque se nós formos ver de verdade, Vitor, existe uma parcela muito grande dentro da cidade de Caldas Novas, que são as famílias feitas por mães e filhos. E quando a mãe tem dificuldade de deixar o seu filho com os seus familiares, ou deixar em uma creche porque está em ausência de capacidade daquela creche, a mulher, ela tende a não trabalhar na onde provavelmente ela trabalharia. Tem mulheres que trabalham em 2 serviços, de manhã e de noite, e ela tem muita dificuldade de deixar o seu filho num lugar onde seja seguro, né? Um espaço totalmente para criança. E isso é importante demais, porque isso também fala sobre a economia de Caldas Novas. Se nós estruturarmos as creches integrais, muito provavelmente não, eu tenho certeza que a vida das mulheres, a vida das famílias que hoje moram em Caldas Novas vão melhorar muito. Vão melhorar muito a qualidade de vida. Além também de falar sobre o projeto Segundo Tempo, porque o projeto Segundo Tempo é um projeto de esporte. Inclusive, a cidade de Caldas Novas é uma cidade que está no edital para receber essa verba. E o que significa o projeto Segundo Tempo? O projeto Segundo Tempo é um projeto vinculado ao investimento estadual, que já tem a edição para vincular Caldas Novas a essa verba, e que fala exatamente sobre esporte.
E a gente sabe que por conta da desigualdade, que também fala sobre economia, por conta da desigualdade que hoje aumenta dentro de Caldas Novas, principalmente nas áreas periféricas, né, de Caldas Novas, dos bairros. Ixi, me perdi, desculpa. O que a gente estava falando? Do projeto. Isso, do projeto Segundo Tempo. Tempo. Por conta dessa desigualdade, o que seria importante? Seria importante nós pegarmos essas crianças que têm insegurança alimentar por conta dessas dificuldades que eu já falei do interior e dizer que o quê? Que o projeto vai distribuir cestas básicas para as famílias que têm insegurança alimentar. Até porque isso importa muito pro Ministério Público. Até porque nós não queremos ter uma cidade que tenha mais de 100 mil pessoas, aonde uma parcela dessa cidade ela tenha dificuldade em sobreviver. Nós não estamos falando de turismo aqui, pessoal. Não estamos falando de lazer, nós estamos falando de sobrevivência, né? Que é outra questão. Então é uma questão que Caldas Novas tem que ver muito. Porque ao mesmo tempo que Caldas Novas tem muito dinheiro de arrecadação sobre o turismo, entre outras coisas, nós também temos um nível de desigualdade muito grande. Nessa questão que você falou de projetos, você citou aí o Segundo Tempo e o do transporte, não foi isso? Isso. Qual deles, assim, ou teria mais alguns que seria assim, o que realmente seria o seu carro-chefe, a sua prioridade para poder você estar começando a trabalhar nisso? Então, eu acho que nós temos que ver as condições que Caldas Novas tem para podermos dar os processos de qual vai ser o primeiro e qual vai ser o terceiro ou não. A minha tendência é fazer com que, a partir do momento que eu coloco um objetivo naquele projeto, eu tenha também um lado ligado onde eu saiba quais são os projetos que necessariamente precisam de urgência. Então, assim, transporte público é um deles. Creches integrais também é um deles. Isso não significa que nós temos que também ver os outros projetos. Então, vai muito da dinâmica, Vitor, porque eu posso estar pensando hoje expandir por uma questão das creches integrais, mas provavelmente o pensamento da Câmara ele pode ser outro. E aí eu tenho que ver se é estratégico eu me condicionar apenas por aquele sentido ou fazer uma confluência no sentido da Câmara para poder estabelecer até a vontade que eu quero em relação aos projetos. Então isso tem que ser bem estudado no ponto de vista de ganhar a candidatura. Mas os meus cargos-chefes como projeto é transporte público, creches integrais e os créditos para as pequenas, médias e grandes empresas. E assim, como é que você pretende envolver a população nas decisões políticas e garantir que a voz dos moradores sejam ouvidas ou no desenvolvimento dos seus projetos? Isso é extremamente importante. Esses projetos, eu escolhi, ele tem um porquê. Esses projetos, necessariamente, eles falam do povo. Não são projetos que não têm uma vinculação. Todos os meus projetos, eles têm uma vinculação direta ao povo. Então, o que eu quero fazer mesmo é uma política totalmente diferente. É por isso que eu cheguei aqui com vários papéis. Até porque esses papéis mostram verdadeiramente qual é a realidade de Caldas Novas. Então, a minha consequência como política é o quê? Se eu ganhar, passou o tempo de processo eleitoral, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos os vereadores saírem das câmeras dos vereadores, até porque eles ficam de lá das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Pô, vamos sair desses lugares, desses espaços e verdadeiramente ir para os espaços que interessam. Quais são os espaços que interessam, Nicolas? Os bairros que estão em inseguranças, né? Inseguranças de desenvolvimento público. Então, pessoal, eu sou contra o vereador passa a eleição e o vereador, você não conhece, ele nem anda na rua, né? Tem muitos vereadores, eu tenho certeza, pessoal, tem muitos vereadores que vão ganhar e que daqui um ano e meio, o cara sai do bairro onde ele mora para morar em outro bairro que não faz a realidade dele, que não faz a realidade daquelas pessoas que votaram nele. Então, assim, o famoso vereador mestre dos magos. Você pisca, ele some. Pisca, ele some. Acaba as eleições, ele some. E sabe por que ele some, pessoal? Porque normalmente aquela pessoa que tá fazendo pressão nele não tem nada a ver com a realidade. E quando eu falo realidade é o quê? Eu tô falando do povo trabalhador, que acorda às 6 da manhã para trabalhar
nos comércios, nos artesanatos, nas lojas de roupas, nas capinhas de celulares, das pequenas e médias empresas. Isso é muito importante. Eu moro no Nossa Senhora de Fátima. Fica a 24 quilômetros do centro. Se eu ganhar, vocês vão ver um vereador morador de Nossa Senhora de Fátima exercendo o seu poder público na cidade de Caldas Novas. É isso. Desculpa. Não. Verdade. Não, até entrando nesse ponto, né, para poder a gente fazer nossas considerações finais, seria a mensagem para o seu eleitorado, né? Para finalizar, então, qual é a principal mensagem que você gostaria de deixar para os seus eleitores de Caldas Novas que estão considerando seu nome nas próximas eleições? Eu vou falar até para aqueles que não estão considerando, mas primeiro eu queria agradecer de novo o espaço, tá? Eu acho isso extremamente importante. E dizer assim, pessoal, o vereador que realmente quer fazer vontade por Caldas Novas, primeiro ele tem que mostrar os dados. Porque se ele não mostrar nenhum dado, se ele não mostrar nenhuma conjuntura verídica da cidade, então quer dizer que ele colocou o seu espaço moral. E isso nós temos que negar dentro da política. O espaço moral, ele diz respeito ao individual. Agora, o que é espaço público faz respeito ao que é público. Você pode perceber, a maioria dos podcasts dos vereadores é o quê? Meu nome é tal, meu número é tal, a minha história é essa e acabou. Não fala sobre a realidade de Caldas Novas. Fala da realidade da moral dele. E isso eu não quero fazer. Então, para as pessoas que já me seguem, sabem que a minha estrutura para desenvolver Caldas Novas é a ciência. Até porque eu tô na universidade fazendo licenciatura em História. Isso eu não posso sair. É muito engraçado, Vitor, porque nós entramos numa universidade estadual e a nossa cabeça ela muda. Por eu estar numa faculdade estadual, eu entendo que existem pessoas pagando o meu tempo para ficar aí para estudar. Uhum. O que eu tenho que fazer por essas pessoas é retribuído da melhor forma possível. Então, se o vereador ele não vem com dados, com as verdades realmente da vida de Caldas Novas, não serve para nada. E isso eu falo pro eleitorado que não pensa comigo como voto. Faz o seguinte, pessoal. Eu não tô falando para vocês xingarem nenhum tipo de vereador que fazem isso, não. Eu tô falando, critiquem. Porque a política não tem nada a ver com a moralidade. Sim. Às vezes o cara vem e fala, não, eu sou gente boa, eu sou amigo de tal, eu sou melhor amigo não sei de quem, eu conheço tal pessoa, eu dou um oi, tomo café dentro da casa da pessoa. E a política? Né? E o conjunto coletivo? E a vontade de fazer alguma coisa em relação às pessoas? Então eu já venho numa percepção de que, por eu estar fazendo faculdade na Universidade Estadual, eu tenho que retribuir os meus conhecimentos, os dados, as questões sobre a realidade de Caldas Novas de alguma forma. E essa forma não vai ser de pauta moral. É por isso que você não vai ver eu falando assim... e desconfiem, pessoal, daquelas pessoas que só falam de Deus, de... Não que seja ruim falar de Deus, sim. Nada disso. Mas que só falam disso. De Deus, de família e de qualquer outra coisa genérica, que não se aprofunde. Tudo bem, vereador. Você falou de Deus, família e essas coisas, mas qual é a realidade profunda, concreta, do que realmente é a cidade de Caldas Novas? Você tem isso para me entregar? Eu não tenho. Então, por favor... dê meia volta, vai conhecer realmente a cidade e volta para você poder, pelo menos, conversar, né? Introduzir o debate em relação a Caldas Novas. Pessoal, é importante, né? Como eu estou falando que a minha base de política não vai ser a base moral, não vai ser através da figura do Nicolas que vocês vão conhecer o que é a minha política, eu apresento para vocês um livro que me ajudou muito a entender o que é Caldas Novas. Só esse livro é muito pouco para falar, mas já ajuda muito para introduzir, que é o quê? Diferentes olhares sobre o turismo na região das Águas Quentes. Por que diferentes olhares? Porque aqui ele traz um aspecto econômico, traz o aspecto ambiental, sustentabilidade, traz o aspecto em relação à qualidade da água de Caldas Novas. Tudo isso é crítica que nós temos que fazer. Uhum. As minhas críticas, elas vêm através dos projetos que eu quero construir. Mas através desses projetos, depois de concluídos, tem vários outros tipos de transformações que nós temos que fazer e principalmente ao redor de Caldas Novas, sim. Não ao centro. Não que o centro não seja interessante, mas é porque existem outras pessoas que precisam de uma necessidade maior para conduzir a sua vida dentro de Caldas Novas. Uhum. Então essa é a minha questão, pessoal. Critiquem a política. Não sejam amigo da moralidade, porque a moralidade, ela se esvai.
a moralidade, ela não tem nem como você pegar ela. Tem como você entender. Mas o físico, a estrutura, o que é real realmente, não está dentro da moralidade. Está em base dos dados. Que é realmente o que diz sobre Caldas Novas, né? Então é isso, pessoal. Obrigado de novo pelo espaço, cara. Nada, Assim, tamo tipo, junto. sensacional. Para fecharmos com chave de ouro, né? Qual seria o seu compromisso com a cidade de Caldas Novas e como você pretende mostrar aos eleitores que está preparado para representar a população na Câmara Municipal? Então, a minha preparação, ela vem através dos dados. Então, os dados que nós temos, que eu começo a coletar e a produzir um tipo de sentido para esses dados, é verdadeiramente onde está a minha política. É ali que você vai encontrar o que é o vereador Nicolas. Ou seja, eu sou aquela lupa do detetive que está olhando os documentos verídicos do que é a cidade de Caldas Novas. E é isso que o vereador tem que fazer. Ele precisa ser um detetive. Ele precisa ser uma ferramenta onde ele entenda a mecânica das questões. E é por isso que nós não temos que entrar com a moralidade. Até porque eu não vou ser vereador para sempre de Caldas Novas. Eu tenho que passar esse conhecimento, desse pensamento de desenvolvimento de Caldas Novas a partir de um outro alguém que vai entrar e que vai fazer as mesmas considerações. Então, as minhas realidades, as minhas propostas, elas vêm através dos dados. Hoje, Victor, nós temos uma condição onde, até por conta da insegurança alimentar, alguns espaços de agricultura familiar estão acabando. Mas isso poderia ser um projeto público, né? Pensando na política, através do quê? De sustentabilidade para aquelas pessoas que têm insegurança alimentar. A partir do momento que a prefeitura ela tem o asseguro de, ao invés daquela agricultura familiar, o alface, a couve, tá custando R$5, coloca para R$1,50. Dá para fazer isso, Vitor. Aqui é a cidade do dinheiro, a cidade do empreendedorismo. Nós não podemos ter pessoas em segurança alimentar. E o que significa segurança alimentar, Nicolas? Pessoas que não se alimentam 3 vezes ao dia. Na Argentina, a condição de segurança alimentar são 4 vezes. No Brasil são 3. Mas, pô, todo mundo tem o direito de viver, o direito de ser civil, de ter a sua dignidade. E nós conseguimos a dignidade do povo através de alimentar o povo. Até porque esse Caldas Novas tem uma desigualdade muito grande. E nós podemos fazer políticas públicas através dessas agriculturas familiares. Inclusive, falar aqui em relação a agriculturas familiares, o projeto que a primeira-dama faz, né, é muito importante, porque ela também mexe nessa relação de agricultura, né, familiar e sustentabilidade. Isso eu acho muito interessante e é através disso que a gente tem que olhar. Eu acho que isso é uma política boa do turismo que faz. O turismo vem, se arrecada a partir de Caldas Novas e o vereador, o prefeito, independente de qual seja, ele redistribui para a cidade. É assim que nós temos que ver a Caldas Novas. Não de uma perspectiva de moralidade e individualidade, uma perspectiva de política coletiva, de dados verídicos que falam realmente a realidade. Então é isso, né? Então chegamos ao final aqui da nossa entrevista. Obrigado, Nicolas, por essa oportunidade, né? Pelo seu tempo, por estar aqui conosco, compartilhar suas ideias. É sempre importante ouvir diretamente do candidato, né, o que é que ele tem para falar, o que é que ele tem de ideias, né, de propostas, de planos para poder regir na sua candidatura, e principalmente quando estamos nos aproximando de um momento crucial na nossa cidade. Exatamente. Então é isso, muito obrigado. Vamos para os finais e para uma próxima oportunidade. Pode dar tchau aqui na câmera? Pode sim. Pessoal, pode falar o número, né? Já não tem problema. Sim, pode fazer seu merchan. Para terminar então, pessoal, meu nome é Nicolas Silva, candidato a vereador por Caldas Novas. O número é 55050. Então guardem, gravem na cabeça de vocês. 55050 é o número do candidato que vai mudar. É isso aí. Cara, será que eu errei meu número? Deixa eu ver aqui. Ô, louco, sério? Caraca.